O governo federal enviou para o Congresso Nacional em Brasília uma medida provisória. Ela trata da revisão de benefícios previdenciários, como o auxílio doença, aposentadoria por invalidez e o salário maternidade. Essas mudanças têm gerado muitas dúvidas e é para esclarecer as questões mais pertinentes sobre o assunto que eu converso agora ao vivo no quadro Bom Dia INSS do Jornal da Manhã com um advogado especialista em direito previdenciário e parceiro da Record TV Cuiabá, Izandir Rezende. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio, prazer. Igualmente. Só para a gente esclarecer, antes da gente aprofundar o assunto aí na conversa, não é ainda a proposta da reforma previdenciária. Isso aí é uma nova discussão que o governo federal está levantando paralelamente à proposta da reforma previdenciária. É isso? Exatamente. O governo apresentou essas alterações dele, que nós temos já conhecimento, questão da aposentadoria por idade, né, de 65 para 70 anos, a questão do auxílio doença, pelo menos ele ser acima de 17 meses de contribuição contínua, né, a questão do auxílio maternidade, enfim, o governo vem fazendo algumas alterações e uma das principais é a questão da alteração na Constituição Federal no que diz ao salário mínimo. Isso é muito importante que a sociedade organizada no seu todo, os sindicatos, principalmente, não aceitem esse requisito de alterar a obrigatoriedade do governo federal ou todo cidadão ganhar menos que um salário mínimo. A partir do momento que nós mexemos nessa regra, eu acredito que se torna aí um grande empecilho, um grande risco a toda a sociedade brasileira, principalmente na questão daqueles que precisam do benefício assistencial, que é o BPC. Sobre o auxílio doença, qual é a regra atual? O que está sendo proposto por essa medida provisória? Hoje a regra são 12 meses de contribuição. Nós tínhamos um decreto que o governo exigia esses 12 meses. Automaticamente esse decreto ele teve um prazo, foi decadenciado. Hoje nós precisamos de pelo menos 12 meses de contribuição para que você possa ser assistido pelo auxílio doença. A nova regra, ela já vem aumentando, né? Essa nova regra, além de ser os 12 meses contínuos, o novo governo já está exigindo mais de 17 meses. Ou seja, eu tenho que ter 1 ano e meio de contribuição para ser beneficiado pelo auxílio doença. Aposentadoria por invalidez, regra atual, o que está sendo proposto pela medida provisória? Uma das grandes questões hoje da aposentadoria por invalidez é séria. Hoje, tanto a nível administrativo como a nível judicial. De que forma? Para se aposentar hoje, algumas considerações, principalmente na via judicial, são analisadas. É a questão da idade da pessoa. Eu tenho uma idade hoje, por exemplo, de 50 anos e tenho um problema de saúde. Eu vou conseguir aposentar por invalidez só se realmente ficar provado através de um bom laudo que eu estou impossibilitado definitivamente de uma recuperação dentro de um estudo médico, dentro de uma potencialidade clínica que possa me permitir a recuperação. Mas isso para aquela determinada profissão que a pessoa desempenhava ou para qualquer profissão? Essa invalidez, ela é considerada como? Tem que ser total ou parcial? Qual que é a regra? Ela tem que ser total. Agora, considera-se o quê? Primeiro, a idade. Segundo, a atividade que você exerce. Muitas vezes, vamos dar um exemplo. Eu trabalho como motorista de caminhão, perdi a visão. A minha atividade como motorista de caminhão na minha carteira de trabalho tem há mais de 15 anos, ou seja, sempre trabalhei nessa atividade. Estou hoje com 55 a 58. Eu vou me restabelecer no mercado de trabalho uma vez que eu perdi essa visão? É muito difícil. Então essas ponderações e essas considerações hoje, pela Justiça Federal, ela passa a ser considerada. Salário maternidade, regra atual que está sendo proposto pela medida provisória. A regra atual hoje você tem o direito dos 3 meses de receber, né? São os 3 salários que você tem direito. A regra atual, obviamente, ele está querendo mexer nessa regra, deixar ela de existir. Essa é uma das questões. O governo federal, ela está analisando aí o que fazer ou diminuir. Por quê? Porque grandes são a maioria hoje de pessoas que estão nascendo.
Diferente das novas regras para aposentadoria, essas três situações, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade, não tem como a gente antecipar o recebimento desse benefício, porque isso aí depende da vida da pessoa. A pessoa ficar inválida, ficar doente ou as mulheres ficarem grávidas. Quer dizer, não tem como a pessoa antecipar isso. Aí esses grupos de pessoas acabam sendo mais prejudicados se essa reforma passar. Exatamente, principalmente. E uma outra pessoa que vai ser muito prejudicada é aquela pessoa que está na fase da transição. Ele tem muitas vezes o período de aposentar, não tem a idade. Ou ele tem a idade e não tem o período necessário dos 15 anos. Essas pessoas vão sofrer muito caso seja aprovado da forma como o governo está apresentando esse projeto. Quem quiser esclarecer dúvidas, buscar direitos, o que tem que fazer nesse momento? Olha, a primeira coisa é você buscar uma orientação junto das suas instituições prestadoras, no caso, os sindicatos, né? A informação hoje que nós temos buscado e levado é através da via de comunicação. É interessante que todos os trabalhadores nesse momento comecem e tenham o hábito de se buscar na Previdência Social o que é que você tem recolhido, o seu período de trabalho na carteira, se realmente consta dentro da Previdência. Isso é interessante que todo cidadão que é contribuinte faça uma análise antes de fazer o pedido da sua aposentadoria e até mesmo para ter conhecimento daquilo que ele precisa recolher no futuro. Mas no caso, por exemplo, da aposentadoria, antecipação do prazo, pelas regras atuais, não levaria aí um desconto, porque não seria o valor cheio de 100%. É mais vantajoso do que esperar a reforma da Previdência se ela passar em Brasília? Olha, é uma situação que hoje a maioria das pessoas nos pergunta. Eu digo o seguinte, enquanto estiver tramitando essa discussão, nós temos que aguardar. Vamos aguardar. Quer dizer, não vai ser da maneira como o governo está tentando. Alguns deputados, alguns senadores já compraram essa discussão e eles estão querendo trazer essa discussão para uma audiência pública dentro dos segmentos, que é interessante. Tem que haver mudanças? Tem que haver mudanças, mas essas mudanças ela tem que ser respaldada através da opinião pública, uma discussão que seja bem boa para o cidadão trabalhador e boa para o governo, em contrapartida ao Ministério da Previdência Social. Obrigado pela presença mais uma vez, até a próxima. Nós agradecemos.